Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre astrologia e como que essa relação do mapa com o céu, o que o céu pode dizer a seu respeito por meio do mapa. E aí, eu vou até pedir desculpas porque eu vou ficar tirando e colocando óculos, porque eu não enxergo de perto, mas senão eu não enxergo de longe também muito bem. Então eu prefiro usar sem óculos, mas quando eu precisar ler a tela, eu vou usar o óculos. Então eu vou contar um pouco sobre o que é sincronicidade leve, vou contar um pouco a meu respeito, e depois a gente vai falar sobre o que o céu tem a dizer a seu respeito também. Então, meu nome é Liliane Pellegrini, eu sou fundadora de Sincronicidade Lab. Sincronicidade é uma palavra que foi criada pelo psicólogo Jung. Na verdade, existem outros usos para sincronicidade leve, no sentido, sabe aquele nado sincronizado? É o que ocorre ao mesmo tempo. Mas o Jung, quando ele adotou esse conceito de sincronicidade, ele quis dizer que são eventos que ocorrem simultaneamente e que são significativos. Então, o que quer dizer isso? É algo que pode ser uma coincidência, no sentido que ocorre simultaneamente, mas que é uma coincidência que não parece só por acaso. Por quê? Porque aquela coincidência ela tem um significado especial para a pessoa que que ocorreu, ou ela tem uma relação, né, causal entre dois eventos. E a relação causal é de significado. Então, eu vou tentar dar exemplo que fica mais fácil, né? Então, sabe aquela coisa clássica quando você está pensando em alguém e essa pessoa te telefona naquele momento? Isso é uma sincronicidade. Ou você encontrar sempre números que se repetem na sua vida, você está sempre encontrando os mesmos números, 1111, você sempre olha no relógio nesse horário, ou você visita lugares onde você encontra esses números. Isso pode ser uma sincronicidade. Outra sincronicidade, você é do signo de leão e encontra sempre a figura de leão, né? A imagem de leão, o nome leão, etc. Então isso também pode ser uma sincronicidade. E a outra parte do nome, né, sincronicidade lab, porque lab? Lab é um diminutivo de laboratório. E laboratório tem a ver com o trabalho interno, né? E como a gente vai experienciar coisas, como a gente vai lidar com essas sincronicidades, mas de forma prática, né? Como é que isso vai trazer alguma transformação? Então, o laboratório é o lugar onde os alquimistas, né, se dedicam a essa prática, a essa transformação, e traz a ideia de que essa sincronicidade ela não pode ser só uma coisa que você tem no mental, que você tem no psíquico, mas que ela também é algo prático, né? Que você coloca no concreto para uma transformação interna. Bem, e um pouquinho da minha história, né? Eu sou Liliane Pellegrini, eu tenho formação em psicologia, eu sigo a linha da psicologia junguiana, mas antes de ser psicóloga, eu sou astróloga, comecei a estudar astrologia desde os 10 anos, quando eu encontrei livros do meu avô sobre o assunto e que me chamou a atenção. Desde a adolescência eu já faço mapas. Quando eu comecei a fazer mapas, ainda não existiam os computadores pessoais disponíveis no Brasil, então eu tinha que fazer o mapa à mão mesmo, com logaritmos, com algoritmos, desculpa, com tabelas de efemérides e compasso e tudo. Então, o próprio construir o mapa, ele era algo que exigia todo um tempo, não é como hoje que você entra num site, digita seus dados e o mapa sai na hora. Não, precisava fazer uma série de
cálculos para confirmar o ascendente, as posições planetárias, e você precisava usar também as efemérides, né, para conferir tudo isso. Bem, a partir dessa introdução, então nós vamos falar um pouco agora sobre o mapa, né, que é o objetivo dessa live. Falar do mapa, falar de o que o céu pode dizer a seu respeito a partir do mapa. Mas para isso a gente vai fazer um pouco de uma análise da história da astrologia, né? Como a astrologia veio ao mundo. A astrologia é algo muito antigo. Todas as civilizações antigas, elas tinham uma forma de astrologia. E para ficar claro, nem todas as formas de astrologia das civilizações antigas, elas são idênticas. E a astrologia que eu sigo e que eu vou falar aqui é a astrologia ocidental, a astrologia tropical, que nos foi passada pelos gregos e romanos. Tanto é que os nomes dos astros todos pertencem à mitologia greco-romana. Então, a herança que nós, né, da civilização ocidental, recebemos é de uma astrologia que era praticada e conhecida pela civilização greco-romana, porque, na verdade, os gregos e romanos, eles tinham nomes diferentes, né, para os seus deuses, mas eram muito similares. Então, existe essa comparação, né, entre os deuses gregos e romanos, essa possibilidade. Então, a astrologia aqui do mapa astral que a gente conhece hoje, que estamos falando, é essa astrologia. Mas existe a astrologia chinesa, que é diferente, existe a astrologia hindu, a astrologia védica, que também é diferente, e isso tem que ficar bem claro. A astrologia maia, né, também é diferente. Então a gente está falando dessa linha de astrologia. E essa relação da humanidade com a astrologia, que é tão antiga e se verificou em todas as culturas, por que ela se ocorreu, né? Então, no início, a astrologia e a astronomia, eu falo que elas eram irmãs gêmeas idênticas, né? Porque ainda não tinha ocorrido a revolução científica e tudo que se dispunha sobre o conhecimento do céu era a partir da observação. E a gente observava de onde? A gente observava da Terra. Então, todo esse conhecimento que foi construído da astrologia, ele teve como referencial a Terra. Então o mapa ele é desenhado a partir do local onde você nasceu. Então esse local é na Terra, você nasceu na Terra, ainda não estamos nesse nível de desenvolvimento científico que possibilite o nascimento em Marte, na Lua, etc. O dia que isso ocorrer, o mapa tem que ser feito a partir dessa referência. Então, essa compreensão era que o céu, né, era visto a partir da Terra, o mapa é construído a partir do referencial da Terra, e por isso que você vai ter o Sol, né, você vai ter a Lua, você vai ter todos os outros astros, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão no seu mapa. E lembrando ainda que a astrologia, existe a astrologia tradicional, né, e a astrologia moderna. A astrologia tradicional, ela considera somente os planetas que são visíveis ao olho nu, que vão até Saturno. Então, os planetas que foram descobertos a partir lá de 1700, o primeiro foi Urano, o segundo foi Netuno e depois Plutão, que foi considerado um planeta e agora foi rebaixado, mas que para a astrologia ele ainda, para a astrologia moderna, ele ainda é considerado um astro.
eles não eram analisados no mapa da astrologia tradicional, que era aquela astrologia que foi praticada lá pelos gregos, pelos romanos, e depois seguiu pela Idade Média até 1700 e pouco, quando foi descoberto oficialmente pela astronomia o planeta Urano. Então, essa relação com o céu, do ser humano com o céu, é uma relação de observação. Então, imagina em todos esses anos aí até 1700, ainda não existia a eletricidade e o céu, né, era observado com aparelhos muito restritos, mas também eram feitos cálculos matemáticos sobre como os planetas se movimentavam no céu, né? E hoje a gente sabe que todo o céu está em movimento, né? O universo está em constante expansão. Mas os planetas eram um movimento visível, ao contrário das estrelas fixas, que para nós se chamavam fixas porque da Terra parecia que elas não se movimentavam. Mas a gente sabe que está tudo se movimentando. E que os planetas, eles orbitam em torno do Sol, né? Então, essa relação com o céu é uma relação que é importante ser considerada quando a gente vai fazer o mapa. Por quê? Porque o nosso paradigma da astrologia é um paradigma que tem o céu, né, como algo sagrado, como algo que é a natureza, né? E que é algo como um espelho. Então o céu ele não só parte da natureza, como um macrocosmos. E a partir desse macrocosmos eu consigo, pelo mapa astrológico, né, chegar ao microcosmos. Então o seu céu de nascimento é visto pela astrologia como um microcosmos. E o céu de nascimento que vai ser fotografado, né, no seu mapa astral, não é fotografado, mas desenhado, simbolizado, mas seria como uma fotografia do momento do seu nascimento de alguém que está no local que você nasceu, ou seja, na terra, na cidade que você nasceu, vai poder dizer muito a seu respeito, considerando esse paradigma. Então, o paradigma é da simbologia. Então, o céu que você nasceu, ele pode dizer a seu respeito muitas coisas, se você considerar isso como um espelho, uma simbologia do que está no inconsciente coletivo, não só da humanidade, mas que vai também está no seu inconsciente. Então isso porque vai ser inconsciente, ele vai ser o meu destino? Depende, né? O Jung ele dizia que a gente chama de destino aquilo que está no inconsciente e que nós não temos nenhuma força de mudar ou governar enquanto ele estiver no inconsciente. A partir do momento que a gente elaborar, trabalhar os nossos conteúdos que estão no inconsciente, trazê-los para a consciência, isso não vai ser mais destino, no sentido que isso não vai ter uma força determinante e que trazendo para a luz, para a consciência, é possível elaborar esses conteúdos, né, e poder direcionar uma força, né, uma direção sobre como eu quero conduzir isso. Então, é mais ou menos assim, o mapa ele tem um aspecto de níveis, né, de manifestação. E esse nível de manifestação, ele depende exclusivamente do nível de consciência de cada um. E então não é exatamente porque o céu vai dizer algo que no momento do seu nascimento o céu estava configurado naquele mapa, que ela pode se manifestar de uma forma só. Então existem muitos níveis de consciência.
E esse nível de consciência, ele vai da energia mais densa até a energia mais sutil. E a vibração da sua consciência é como se ela se deslocasse, né? Entre o denso até o sutil, assim, vamos colocar na vertical. Mas isso é equivalente à paleta de cores. Então a gente sabe que uma luz, uma cor, ela pode se manifestar desde a cor mais intensa, né, até a cor mais, né, sutil. Ou então as luzes, né, que você tem a luz que vai do infravermelho, né, até o ultravioleta. E a gente tem uma faixa, né, dentro dessa luz que os seres humanos conseguem enxergar. Às vezes o infravermelho não é visível para nós, é visível para alguns animais, assim como o ultravioleta também não é visível, então você tem uma faixa, né, que o ser humano consegue enxergar, assim como uma faixa do que ele consegue ouvir, que é diferente para outros seres, outros animais. E dentro da natureza, né, assim como existe essa faixa da nossa consciência, ela vai, essa faixa do que a nossa consciência consegue ver e ouvir, ou do que a nossa consciência similarmente consegue perceber do mundo e interagir, ela vai depender muito da nossa energia vibracional. Então, se nós estamos numa energia vibracional da consciência mais densa, né, essa energia, quando a gente lidar com o nosso mapa, nós também vamos lidar com as energias mais densas daquele mapa. E quando a gente tem uma energia da consciência mais sutil, nós vamos conseguir lidar com a energia do mapa de uma forma mais sutil. Então, por isso é que os estereótipos que existem sobre os signos, eles não são sempre aplicáveis a todo mundo, né? Então, a gente não pode dizer que o ariano é sempre impaciente. É óbvio que um ariano, quando eles têm uma energia mais densa da sua consciência, ele tende a ser impaciente porque ele está lidando com aquela energia do signo de Áries, de Marte, né, se manifestando ali de uma forma muito densa e muito intensa, então ele vai tender a ser impaciente. Mas qual é essa energia sutilizada do Áries? É a liderança, né? Não a impulsividade, que é impaciência, mas a ação, né, realizada, sabe? Aquela pessoa que, quando é necessário agir, ela age, né? Ela tem essa prontidão para a ação, sem que isso seja impaciência. Ela age no momento que é necessário, no momento de acordo com o universo. Lembrando, né, que o universo está sempre em movimento, então a gente precisa agir. Agir é algo importante para o ser humano. Por isso que o Áries é o primeiro signo do zodíaco, inclusive. Mas esse agir, ele também tem a questão do tempo, né, do momento, de esse agir contínuo, ele também tem que estar de acordo com o ritmo. Então a energia da impaciência, vamos dizer assim, é porque o Áries está fora do ritmo, do seu ritmo, do ritmo do universo, do ritmo do seu tempo, e ele precisa adequar o ritmo. E quando o Áries começa a manifestar a sua energia mais elevada, ele vai ter esse agir sem haver essa dissonância, né, esse ritmo acelerado que é a impaciência. Então a primeira coisa que a gente pode aprender, né, que o céu pode dizer a nosso respeito, é justamente como a gente canalizar, né, adequadamente a energia do Sol. Que o Sol, para quem não sabe, é o signo
solar, né? Existem 12 signos na astrologia tropical, que eu já falei um pouco a respeito, e um dos pontos importantes do mapa astral é o signo solar, que popularmente é aquele signo do mês em que você nasceu, né? E esse signo solar, ele tem muito a dizer a seu respeito, porque ele vai representar a sua individualidade, ele vai representar o seu mito ou jornada do herói, né? O que você veio fazer ao mundo, e ele representa a sua luz e de forma simbólica, a luz está relacionada com a consciência. Por isso que o Sol, ele é um ponto muito importante do mapa, e nem sempre no mapa o Sol ele vai falar muito sobre a sua personalidade, no sentido de como as pessoas te percebem no mundo, como você se manifesta, né, no dia a dia, no cotidiano. Mas o Sol fala muito sobre a sua jornada enquanto indivíduo, sobre a sua busca. Então, o Sol ele precisa ser realizado no mapa. Então, a individuação, né, que é um processo de encontro consigo mesmo, ela vai estar relacionada com o Sol. Então, o Sol é a forma de você expressar a sua singularidade no mundo, é a sua luz. O seu Sol tem que brilhar, né? E a forma do seu Sol brilhar é justamente pela sutilização, pela deixar mais sutil o seu Sol. Então, o Sol no mapa, ele é muito importante. E é muito importante que você também encontre, né, a forma de energia mais sutil e não tenha a expressão, né, mais densa daquele signo, que é o exemplo do Áries, mas eu estou falando bastante do Áries porque é o primeiro signo. Se alguém for de outro signo e quiser que eu fale aí, deixa nos comentários que eu vou estar acompanhando aqui, vou pôr o óculos para poder ler, mas deixa nos comentários se quiser que eu fale do seu signo. Mas vamos falar também de outras energias, não só do Sol, mas do que o mapa, do que o céu, né, tem a dizer a seu respeito com cada um dos astros. Então ele também tem a dizer a seu respeito com a Lua, né? Ele também vai dizer a seu respeito com o ascendente, que é o ponto leste, né, que estava no horizonte quando você nasceu, né? E esse ascendente, sim, vai no dia a dia, as pessoas percebem muito mais o ascendente, porque ele vai representar mais como você se coloca no mundo, como você interage no mundo, do que o Sol. O Sol está mais relacionado com o seu eu, né, sua individualidade, e o ascendente está relacionado com a sua persona, né? Persona é como se fosse a máscara, é a roupa, né? Como a gente é visto, como a gente interage pelos outros, com os outros. Bem, e aí também o que o céu pode dizer a seu respeito não é necessariamente uma forma de destino, né? Mas é importante que você entenda quais são os aspectos que estão presentes no seu mapa, que você conheça o seu mapa, porque o seu mapa vai te ajudar no sentido da jornada do herói que eu estava falando antes, né? E o que é essa jornada do herói? É esse processo de individuação, é esse processo de tornar-se a si mesmo, é o processo de encontrar a sua alma e de vibrar de acordo com a consciência da sua alma. Porque a gente pode vibrar, como eu estava explicando, o mapa num sentido mais de energia densa, mas o nosso objetivo é sutilizar, então de vibrar desse denso para uma energia mais sutil.
né? E o nosso objetivo também é integrar todos os aspectos do mapa. E isso que o céu pode dizer a nosso respeito. Então, às vezes, por exemplo, a gente tem aspectos difíceis, né, no mapa, e a gente precisa trabalhar esses aspectos. A Silvia falou de câncer, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Deixa eu só terminar dos aspectos. E vão deixando aí nos comentários o que vocês gostariam de perguntar, ou que eu falasse sobre o céu tem a dizer a seu respeito. Bem, e aí, como que esses aspectos se manifestam? Então, por exemplo, eu tenho um Marte quadrado com Plutão. Esse é um aspecto desafiador. Por quê? Eu vou ter que aprender a lidar com a minha raiva. Mas quer dizer então que toda pessoa que tem Marte quadrado a Plutão, ela é uma pessoa explosiva? Não. Isso se ela tiver com a consciência na energia densa, né, se a vibração dela for mais densa, com certeza ela pode manifestar essa forma de ação precipitada, de não saber lidar com a raiva, etc. Mas não é a única forma de expressão do Marte em Plutão. Então, uma outra forma de expressão de Marte em Plutão seria, por exemplo, um cirurgião, né? Vocês conseguem imaginar o que é uma cirurgia, né? Que você corta alguém, você mexe dentro das vísceras de uma pessoa, tem muito sangue. Não é qualquer pessoa que consegue, né, fazer uma cirurgia. Precisa, assim, de muito preparo, de autocontrole, a precisão, né, que é necessária para fazer uma cirurgia é algo que realmente tem que cortar, mas extremamente preciso, né? É algo que você mexe com os órgãos enquanto a pessoa está viva, né? Então é algo realmente... Ou, né, fazer um tratamento de dentista, um Marte quadrado Plutão também pode se aplicar, por exemplo, um dentista, né? Que ele vai fazer um implante, ele vai arrancar um dente, quer dizer, é algo que realmente a pessoa precisa ter uma precisão, ao mesmo tempo ela tem que ter uma força, né? E ela tem que interagir com essa pessoa de uma forma que ela vai gerar uma alteração na vida dessa pessoa, no corpo dessa pessoa, na boca dessa pessoa, no órgão que está fazendo a cirurgia. Então, esse é um exemplo do Marte quadrado a Plutão aplicado de forma construtiva, integrado no mapa, né? E de uma forma positiva. Mas essa energia, né, de Marte quadrado a Plutão, ela pode ser aplicada também de uma forma mais densa e não tão construtiva assim. E aí é isso que o céu pode dizer a seu respeito. Quando você conhece o seu mapa e os aspectos que o seu mapa tem, você tem maior autoconhecimento e você pode direcionar a sua consciência para um crescimento no sentido de sutilização, né? No sentido de aplicação construtiva de todas essas tendências. E aí também a gente sabe que o ser humano é muito paradoxal, né? Então, às vezes ele quer um caminho, outras vezes ele quer outro. É difícil a gente, embora a gente busque a felicidade o tempo todo, é muito difícil a gente encontrar essa felicidade, porque é muito difícil se satisfazer, né, esses anseios. E o mapa ele mostra muito isso. Ele mostra, por exemplo, que muitas vezes o que a gente quer é bastante contraditório. Então, por exemplo, você tem uma lua, né, em Sagitário. Então você tem desejos de muitas aventuras, de viver muitas experiências, muitas viagens, né? Mas daí vou falar um pouco do Câncer que a Silvinha pediu. Você tem a lua em Câncer.
Então, ao mesmo tempo que você tem um anseio de morar fora do país onde você nasceu, de conhecer outras culturas, desculpa, você tem esse anseio, ao mesmo tempo você tem necessidade de ter raízes, você tem necessidade de ter a sua família, você tem necessidade de ter um ponto de referência, que é a coisa que o canceriano precisa muito. Ele precisa ter uma conexão com algo que para ele simbolize raízes, né? Que simbolize algo que ele está conectado com o seu passado, com a sua origem. E você fala assim, mas todo canceriano então é apegado à família. Grande parte dos cancerianos são, mas a família significa para ele essa origem, essa conexão. É como se fosse o canceriano tem que ter um cordão umbilical simbólico que o ligue com algum útero, e que esse útero vai ser sempre a sua matriz de energia, de sentido, de conexão. Assim como o melhor exemplo talvez fosse, assim como os vegetais têm raízes que se alimentam, então o canceriano necessita ter alguma conexão afetiva com um lugar, com uma família, com um país, com uma cultura. Então, um bom exemplo assim de canceriano, que não é tão típico, mas que acaba demonstrando isso, o Raul Seixas era canceriano e ele era uma pessoa assim que não era assim o estereótipo do canceriano, quer dizer, não era muito próximo da família, não tinha uma necessidade assim de ligações culturais ou com casa, mudava muito, viajava muito, mas diz que ele tinha um baú, né? E diz que ele levava esse baú para onde ele fosse. Ele mudava muito, vivia em vários lugares, tinha uma vida bastante desregrada, mas diz que ele tinha um baú que ele sempre levava e ali tinham as coisas que eram do passado, que eram da família, que eram da origem, que mantinham essa conexão, né, com o canceriano. E aí, do mesmo exemplo, da mesma forma que eu usei o exemplo do Áries, né, quais são os desafios, né, do canceriano? Então, ele tem esse desafio de, na energia mais densa, ele tem que superar o apego, né? Então, quando o Sol está se manifestando de forma de uma consciência mais da energia vibracional densa, ele pode ser muito apegado, né? Então, justamente por ele ter muito apego, por ele ter muita conexão, né, com as suas raízes, é aquela história, a árvore não anda, né? Vegetais não andam, eles precisam ficar naquele lugar, eles não têm mobilidade, eles precisam ficar naquele lugar onde estão as suas raízes. E aí um desafio, né, justamente para o canceriano, é ele poder trazer essa raiz para si mesmo, né? Quer dizer, ele não precisa de uma fonte externa, né, de manutenção de energia, esse útero, né, que no sentido de matriz que vai alimentar a energia, tem que estar dentro dele. Então ele deixa de precisar de um chão e ele consegue mais mobilidade. Então os desafios, né, do canceriano é justamente ele poder estar conectado, né, com sua matriz de energia a qualquer momento e em qualquer lugar, sem precisar de referências externas. O Câncer é regido pela Lua, né? E lembram que a Lua é um satélite que orbita em torno da Terra. Então, o canceriano tem que buscar, né,
a sua própria jornada e não orbitar em torno de algo ou de alguém, às vezes família, filhos, etc. Né? E aí, a partir desse momento, né, que você começa a trabalhar suas energias no sentido de buscar uma maior integração e evolução, você começa a utilizar a astrologia não como aquela coisa de estereótipo, né? E muitas vezes eu não gosto porque a astrologia é utilizada de uma forma até como controle, né? Muitas vezes a pessoa quer conhecer o mapa de alguém, conhecer o signo de alguém, porque vai ter acesso a alguns estereótipos que vão ser tendências de comportamento daquela pessoa e vai poder lidar melhor ou vai poder até manipular aquela relação a seu favor, né? E a astrologia ela tem que ser usada principalmente como fonte de autoconhecimento, né? Porque é a forma que os antigos viam, né? Então, quando a astrologia foi criada, o céu era visto como algo sagrado, né? E algo grande no macrocosmos que se manifestava no microcosmos, no seu céu de nascimento, no seu mapa astral. E não é por acaso assim que, quando eu falo que o céu era sagrado, que os astros têm nomes de deuses, eram vistos como deuses, né? E então a relação que a gente tem que ter com a astrologia no sentido de autoconhecimento é entender esses deuses que estão dentro de nós, né? Que são potências, né? São manifestações que nós temos. Então, o ser humano também é divino. Então, que deuses são esses que estão dentro de nós? Eu já falei um pouquinho do Sol e da Lua, mas tem Mercúrio, que é a inteligência, que é a comunicação, né? Então, o céu pode dizer como que esse potencial de aprendizado, de comunicação, de relação com o mundo, de inteligência, com Mercúrio. Depois a gente tem Vênus, né, que representa a afetividade, a troca afetiva, o feminino, também os prazeres, os desejos, né? E o desejo é uma coisa muito importante para o ser humano, para a sua evolução, inclusive espiritual, né? E Vênus pode nos contar muito sobre a nossa autoestima, porque a gente só consegue ter afetividade, a gente só consegue amar alguém se a gente aprender a amar a si mesmo. Então, até na Bíblia, Jesus Cristo já fala isso, né? Ama o próximo como a ti mesmo. E muitas vezes a gente não entende, né, que a gente precisa se amar para amar o próximo. Então, o Vênus ele tem uma importância muito grande para a gente poder ter o mínimo de amor possível por si mesmo para realmente poder amar o outro. E depois a gente tem Marte, né? Que o Marte eu já falei um pouquinho, mas o Marte eu diria que é o combustível do seu mapa, né? Se ele é a gasolina, é o que te faz se mover para os desafios. E aí nós temos Júpiter, que está relacionado com a fé, com a esperança, com as crenças, com as grandes trocas e relações exteriores, né? Com o lado da filosofia, né? Da vida, que todos nós temos uma filosofia de vida. E depois Saturno. Saturno é o grande mestre, o grande mestre que nos ensina muitas vezes pelo caminho do amor, né? Que é quando você busca se conhecer e busca seu aprendizado, você está no caminho do amor. O amor por si mesmo, porque você quer lapidar a si mesmo e manifestar o que tem de melhor em você. Mas quando você resiste
a esse aprendizado, a essa sutilização, muitas vezes a gente aprende pelo caminho da dor, né? Então não é que Saturno vai trazer sempre a dor, mas o Saturno traz a dor quando você evita esse processo de autoconhecimento, e aí a dor vai ser a única opção para a gente se conhecer. Por isso que é importante se amar. Quando você se ama, você se autoconhece e vai pelo caminho do amor, não precisa do caminho da dor. E depois ainda tem Urano, Netuno e Plutão, que Plutão agora a astronomia não considera mais um planeta, mas a astronomia é diferente de astrologia. Para a astrologia ele ainda é considerado um astro, um planeta astrológico, que falam dos movimentos do inconsciente coletivo. Eles falam muito sobre a época em que a gente nasceu, os valores predominantes que vão nos acompanhar durante a nossa vida. E quando eles estão muito próximos, aspectados, né, com pontos significativos do seu mapa, como o Sol, a Lua, Ascendente, ou Vênus, Marte, Mercúrio, que são os planetas pessoais, eles podem trazer características também, não só do coletivo, mas trazer características para a sua vida pessoal, para a sua personalidade. E aí eles podem dizer muito a respeito de alguém. Então, Urano ele vai trazer o aspecto transformador, né, e revolucionário. Netuno, o aspecto místico da intuição elevada, né? E Plutão, a transformação total, né? Então, enquanto Urano é a renovação, vamos dizer assim, a revolução, Plutão é a transformação, é como a bomba atômica. Ela chega no nível do átomo e transforma tudo e cria algo novo. Então, tudo isso o céu pode dizer a nosso respeito. Mas com qual objetivo? Com o objetivo da gente aprender a se conhecer. E qual a utilidade disso? É seguir a transformação que a gente precisa seguir sem dor, pelo caminho do amor, que é o do autoconhecimento. Então eu acredito que eu uso muito essa frase, né, que a gente nasce carvão para virar diamante. Então todos nós estamos num processo, numa jornada do herói, de ir do carvão ao diamante. E essa jornada, quando ela é conduzida pelo autoconhecimento, ela é leve, né? E justamente ela traz, né, muita satisfação, e ela traz essa felicidade, porque ela traz amor, né? Você vai, a partir do amor, você vai integrando, você vai unindo os diferentes conflitos, as diferentes partes do seu ser, e vai se tornando um único, vai lapidando. E você não precisa aprender pelo caminho da dor. Então, acho que a principal mensagem do que o céu quer dizer a seu respeito é essa. Você pode aprender pelo caminho do amor, sem dor, sem sofrimento, de uma forma leve e de uma forma que também seja útil para o mundo e as outras pessoas. Porque quando você realiza essa integração pelo caminho do amor, você está vibrando a sua consciência num nível mais alto, você está emitindo luz, e essa luz ela chega para todo o planeta, para todas as almas se sentem amadas, se sentem abençoadas, e essa luz ela eleva a consciência também do planeta. Então, quando a gente busca o nosso autoconhecimento, a gente não está sendo egoísta, porque toda conquista que nós tivermos com o autoconhecimento, ela vai refletir em luz, que vai vibrar para toda a humanidade e para todo o planeta. Bem, era isso, acho que a live já está quase no final, mas se vocês quiserem, eu vou olhar aqui, se tiver mais alguma pergunta, vocês podem fazer, que eu vou tentar responder, ok? E se não tiver mais perguntas, eu fico muito feliz que vocês participaram aí da live. Muito obrigada pela presença
Então, por hoje, a gente vai encerrar, tá bom? Então, obrigada. Se vocês não curtem meu canal do YouTube, por favor, entrem lá, vai ter mais conteúdo. Amanhã também tem mais conteúdo aqui no Instagram. E eu aguardo por vocês também no Facebook, tá bom? Obrigada e bom domingo para vocês.